E o CEL da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Agareus. O que é que significa mesmo agareus? Que eram os agareus? Espanador na memória? Exatamente. Os agareus eram povos da região de Galaad, e combateram os israelitas na saída do Egito. Eram conduzidos pelo seu próprio rei Og. Og. Os agareus foram derrotados e destruídos pelos hebreus, e alguns mercadores dessa nação é que compraram José do Egito. Naturalmente, vocês já sabem quem é José do Egito, ficou conhecido assim, como José do Egito. Seus irmãos o venderam como escravo, tudo por uma questão de inveja, porque tanto o pai Jacó quanto a mãe adoravam o José. E onde está mesmo a história dos agareus? Exatamente. No primeiro livro de Paralipômenos, mas também vocês encontram no historiador Flávio José. Ageu. A-G-E-U. O que é que significa mesmo? Ageu? Exato. Um dos 12 profetas menores, cujos pais foram cativos em Babilônia no reinado de Dario, filho de Estaf. Quando os judeus se libertaram, mostrou tanta alegria por tornar a ver Jerusalém, que não cessou de cantar por todo o caminho, glória a Deus, glória a Deus. Por isso lhe puseram o nome de Ageu, que significa contentamento, alegria. O livro de Ageu está colocado em 10º lugar entre os escritos dos profetas menores no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O pessoal hoje está afiadíssimo, hein? Vamos lá. Agripa. O que é que você se lembra assim de ouvir essa palavra Agripa? Agripa. Nada de se gripar. O negócio de saber quem foi Agripa. É alguma mulher? Perfeitamente. Com esse nome, há duas personagens na história bíblica. Primeiro, Agripa ou Herodes Agripa I, filho de Aristóbulo, neto de Herodes o Grande. Era tão estróina, tão pródigo na sua mocidade, que foi obrigado a viver mais como particular do que propriamente como príncipe. Herodes e Herodias tiveram com ele um grande cuidado, mas sempre estróina, sempre pródigo, resolveu se retirar para Roma, pedindo emprestado dinheiro a um liberto de sua mãe, Berenice. Ora, informado o rei das suas desordens, o lançou fora de um quarto que lhe tinha dado no próprio palácio, com ordem, porém, de pagar suas dívidas o mais depressa possível. Ele recorreu logo a Antônia, que, em consideração a Berenice, lhe pagou as dívidas. Por este meio, tornou a conquistar a amizade do imperador e o incumbiu da educação de Tibério Nero. Nada fazia Agripa do que o imperador lhe recomendava a respeito da educação de seu neto. Pelo contrário, se unia mais a Caio Calígula, neto de Antônia, como se profetizasse a sua sorte.
Um certo dia em que tinham ido passear, achando-se eles na carruagem, talvez para lisonjear Calígula, ele disse: não verei o dia que pela morte do velho gozareis deste mundo sem a oposição do vosso primo Tibério? Por sinal que a profecia foi perfeita. Mas acontece que um dos libertos foi dizer tudo ao imperador e este o mandou prender. Morrendo Tibério, pouco depois subiu Calígula ao trono e mandou tirar as cadeias de Agripa. Deu-lhe uma tetrarquia, a que o imperador Cláudio uniu depois a Judéia. Agripa maltratou muitos cristãos, mandou prender São Pedro, aquele famoso cárcere do qual libertou um anjo do Senhor. Um dia em que ele falava a alguns embaixadores, o sol que dava em suas vestes de púrpura, bordadas de ouro e prata, as fazia brilhar de tal sorte que, cuidando os embaixadores que ele fosse um deus, o adoraram. Mas logo sentiu esse príncipe se lhe abrirem as entranhas. Sabem como morreu? Crio, saindo bicho por toda a parte do seu corpo. O Evangelho fala em vermes, comido de vermes, e foi assim que morreu. E o outro Agripa, exatamente, Herodes Agripa II, era filho do precedente. Foi educado com o imperador Cláudio, o qual lhe fez muitos favores. Flaco, governador da Judéia, querendo mandar para a fortaleza Antônia as vestes pontificais, que serviam somente para os sumos sacerdotes, os judeus suplicaram que lhes desse licença de enviá-los a Roma, para fazerem a esse respeito as suas representações ao imperador. Nessa ocasião, Agripa serviu aos judeus, obtendo o que eles pretendiam do imperador. Com a morte de Herodes, o imperador concedeu a Agripa todos os seus estados. Depois da morte de Cláudio, Agripa recebeu copiosos bens do imperador Nero. Aí protegeu os novos cristãos, ouviu favoravelmente o apóstolo São Paulo. Era de parecer que o absolvessem se o apóstolo dos gentios não tivesse pedido que o mandassem para Roma. Apelou para César, imperador. Agripa reprovou a conduta de Anano, principal ministro do martírio a que mandou submeter São Tiago. Fez o possível para impedir a rebelião dos judeus contra os romanos, mas não o pôde conseguir. Foi obrigado a ajudá-los no cerco de Jerusalém. Enfim, ele mereceria elogio bem maior se não se denegresse pela vida incestuosa que levou. É aquele negócio. Mas enfim, a perfeição não é deste mundo.